versículo 9 em diante. Eu vou parar, eu vou começar a leitura, você me acompanha aí, assim será. Amém? Diz assim: Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus, a igreja sempre é tua. Essa igreja é do Senhor desde que antes dela ser gerada no ventre de sua mãe. Tem outro microfone? Tem outro? Esse aqui já foi. Nesse momento, eu te peço que o Senhor possa abrir a janela dos céus e abençoar a tua igreja com toda a sorte de bênção. Que o Senhor a abençoe com a tua palavra poderosa e que assim o Senhor derrame a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu poder e a tua glória sobre o nosso coração. E que haja em nossa mente, em nosso coração, a compreensão da tua palavra, para que haja em nós o crescimento na graça e no poder, para que então possamos com sabedoria render-te graça, louvor e adoração para sempre, em nome de Jesus. Fala conosco, toma o teu lugar sobre nós e derrama sobre nós da tua palavra. Amém e amém. Amém, igreja? Eu, lendo o capítulo 10 do evangelho que escreveu João, o título da mensagem, não só na minha Bíblia, mas na sua, a mensagem que o teólogo colocou, o título da partida é O Bom Pastor. Diga para alguém: o bom pastor. Diga com fé, diga: o bom pastor está neste lugar. Ele é o bom pastor. Quando eu estava tentando montar a minha mensagem sobre o capítulo 10, eu fixei apenas no título dele ser o bom pastor, Emily. Quando no capítulo 10, versículo 1, diz: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aí ele começa a explicar e dizer: aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está se referindo a si mesmo. Ele se referia à entrada não pela porta do templo, não pela porta do ambiente onde as pessoas se reúnem, porque a única porta em que o verdadeiro pastor deseja entrar, e que ele estava mencionando que entraria, não seria pelas portas laterais, não seria por uma via aonde se abriria por um certo grau de interesse. Os homens que detinham o poder e que se assentavam nas cadeiras de Moisés, nos templos, nas sinagogas e especificamente em Jerusalém, eram homens exímios conhecedores, a ponto de que nos evangelhos a gente vê a escrita dizendo que quando eles perseguiam Jesus, eram sacerdotes, fariseus, escribas, anciões e mestres da lei. Portanto, eram homens conhecedores, homens preparados de experiência e de conhecimento da lei e da escritura, homens que tinham oração e que tinham dentro de si a criação da liturgia, de como tocar uma celebração, de como alcançar o coração das pessoas.
mas não alcançar o coração na sua essência, mas alcançar o coração pela sua necessidade, porque nós temos necessidade. Jesus não falava do pastor que entrava pelas portas laterais. Ele dizia: o bom pastor entrará pela porta da ovelha. E a porta da ovelha é aquela porta que ninguém queria entrar, era a porta do sacrifício, era a menor porta em Jerusalém, era a mais estreita. Jesus usava uma simbologia, mas não era sobre essa porta que ele falava. E ali ele dizia em que havia muitos pastores. Eu costumo dizer nessa tradução que ali havia impostores, não pastores, porque os homens estavam lá nas sinagogas, nos templos, mas eles não entraram e nem conseguiriam entrar, nem antes, nem naquele momento, e muito menos depois. Nem eu e nem pastor algum tem poder de adentrar a essa porta em que Jesus fala. E eu esclareço para você, para discorrer desta mensagem. Enquanto todos os homens subiam pela escadaria da porta do templo chamada Formosa, para apresentar a si mesmo, para apresentar a sua bagagem, o seu currículo, a sua aparência, a sua vestimenta, para apresentar a sua posição, o seu status. Os homens subiam porque queriam ser reconhecidos e ovacionados, José. E estes homens entravam por essas portas, e lá sentados em suas tribunas, na hora em que eles começavam a falar, então eles tinham a oportunidade de entrar à porta principal. Mas Jesus estava dizendo: todos os outros que entraram pelas portas laterais, e estes não são pastores, mas salteadores. Eu esclareço para você: a porta em que Jesus dizia era uma porta totalmente diferente da que esses homens pregavam. Esses homens reuniam as multidões para anunciar-lhes o que elas queriam ouvir. Diga para alguém: geralmente o que se ouve é o que deseja se ouvir. E isso é o que muitos pastores, tanto antes quanto agora e depois, virão e entrarão e penetrarão no seu coração, mas não pela via verdadeira, não pela porta principal, mas penetrarão no seu coração pelas portas laterais do interesse, da necessidade, do que você quer ouvir, do que você deseja ouvir. Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que não veio para falar o que a igreja quer ouvir, é aquele que não veio para falar o que a igreja precisa, o que a igreja necessita, o que ela espera. Não, o bom pastor é aquele que veio para falar o que a igreja precisa ouvir, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja amargo, ainda que seja duro. Mas é isso que faz um homem caído se colocar de pé, é isso que faz uma mulher se arrastando com fluxo de sangue receber um milagre que há 12 anos se esperava. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou o único pastor que vou bater na sua porta para te falar a verdade, porque eu não tenho medo de falar a verdade. Conhecereis a verdade, e uma vez a verdade vos libertará. Uma vez ouvindo a minha palavra, ela te libertará das correntes da opressão, do desejo, da arrogância, da prepotência, do orgulho. A minha palavra liberta o homem, a minha palavra coloca o homem de pé, a minha palavra perdoa, a minha palavra sara, a minha palavra transforma, a minha palavra liberta, a minha palavra abre portas, a minha palavra ressuscita, porque ela tem poder. E eu sou o bom pastor, e aquele que ouve a minha palavra são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas não apenas me ouvem, mas também conhecem a minha palavra, diz o Senhor. Quando ele dizia isso, ele está dizendo que ele é o bom pastor. E o bom pastor não diz o que nós queremos ouvir. O bom pastor geralmente diz o que precisamos ouvir. O bom pastor não tem medo de que a sua ovelha fique chateada com ele. O bom pastor não tem medo que a sua ovelha se afaste dele, porque ele sabe que na hora certa a ovelha que vai, volta.
porque a ovelha sempre vai ao campo que tem a melhor